Solo Leveling, capítulo 221. No momento em que Jiu proferiu o comando Erga-se, uma voz feminina familiar do sistema soou em sua cabeça. O código de exclusão do sistema nutrição do jogador foi inserido. O sistema será excluído agora. Agora que Jiu havia sido agraciado com os verdadeiros poderes do Soberano das Sombras, o sistema tornou-se irrelevante para ele, então ele começou a se deletar. Nesse momento, ele se sentiu como se estivesse se despedindo de sua babá, que cuidou dele desde a sua infância. Então, de repente ele pensou numa pergunta e a fez imediatamente para o Soberano das Sombras. Como foi que você incluiu a voz feminina do sistema? Ah, isso. Essa é realmente a voz do arquiteto. O Soberano ficou um pouco estupefato com a pergunta repentina de Jiu, mas acabou acrescentando mais explicações. Essa criatura é de uma raça hermafrodita, então para ele era possível produzir vozes femininas e masculinas. Ele sempre se perguntou quem era o dono daquela voz clara e fria que toda vez acompanhava as mensagens do sistema, mas pensando bem, sempre foi o mesmo cara o tempo todo. Sentindo-se um pouco envergonhado, Jinyu desviou o olhar. Isso levou o Soberano das Sombras a soltar uma risada baixa. Eu também gostei de assistir essa parte de você. Por esse homem, realmente valia a pena trair a promessa do arquiteto. Embora a confiança fosse uma das coisas mais importantes para o Soberano, uma pequena sugestão de tristeza passou brevemente por seus olhos. Durante esse tempo, o sistema continuou com sua exclusão passo a passo. Todas as limitações impostas ao poder que o jogador possui foram levantadas. As limitações foram removidas. Todos os soldados da Sombra de Grau Marechal que desfrute da autoridade do Soberano recuperou seus poderes originais. Os poderes do soldado Marechal Ygritte foram totalmente restaurados. As estatísticas do soldado Marechal Beru foram aprimoradas. O ex-soberano das sombras, Ashborn, está retornando ao mundo do vazio. Jiu silenciosamente ouviu as mensagens antes de levantar a cabeça em direção ao soberano das sombras. Este, apesar de enfrentar seu próprio fim, estava olhando para Jiu com os olhos serenos. Por causa das memórias de um passado distante mostrado ao coreano dentro do território da morte, Jiu foi capaz de entender toda a dor e sofrimento que o soberano passou. Suas despedidas foram, portanto, genuínas e sinceras. Adeus, meu rei. Eu oro que você encontre em seu sono eterno o descanso pacífico que tanto desejou. Finalmente, até mesmo a mensagem do sistema, que praticamente significava um adeus, apareceu flutuando na frente do caçador. Você realmente excluirá todas as funções do sistema? 2 ícones de sim e não piscaram no ar vazio. O coreano mudou seu olhar uma última vez para o Soberano das Sombras. Mesmo em seu fim, o ex-anjo não tinha perdido aquele sorriso contente dele. Foi por isso que Jiu também sorriu de volta, e com seu sorriso ele deu a sua ordem final para o sistema. Sim, exclua totalmente. Em outro local. A partir de agora, ninguém vai tocar um dedo sequer nesta criança. Uma poderosa pressão de vento, gerada ao mesmo tempo com uma explosão de luz, forçou de volta o Soberano das Presas Bestiais e o Soberano de Frort. Um fragmento de luz brilhante? O inimigo bem à frente dos Soberanos estava vestindo um manto que agora estava queimando de chamas douradas. Essa luz era o símbolo dos governantes. Esse bastardo, sem dúvida, era um humano que emprestou seus poderes. No entanto, por que os governantes estavam ajudando um dos soberanos mais poderosos lá fora, o Soberano das Sombras? O Soberano de Frort gritou. A pior calamidade está tentando se aproximar de nós por meio do corpo desse humano. Por que você o protege? Você planeja trazer o apocalipse para esse mundo com suas próprias mãos? O homem que vestia seu manto nem se incomodou em responder. Não, em vez de uma resposta, ele simplesmente levantou as suas 2 espadas curtas para perto do queixo e claramente ficou em posição de batalha. Essa atitude foi melhor do que qualquer tipo de resposta que ele poderia dar.
A expressão do soberano de Frort endureceu depois de confirmar a decisão desse homem. Seu oponente atual havia tomado emprestado os poderes do governante e ativado a manifestação do corpo espiritual, mas o corpo de um humano não pode resistir ao poder de um deus. Ao contrário dos soberanos que haviam assumido completamente o controle do corpo e o ego do hospedeiro, aquele que tomava emprestado o poder do governante logo viraria pó e desapareceria. Mesmo assim, este humano corre o risco de morrer apenas por ajudar no renascimento do soberano das sombras? O que estes bastardos dos governantes estão planejando agora? O soberano de Frort olhou para o soberano das presas bestiais. Eles trocaram olhares desconfiados. Não deu tempo, o homem com aparência de animal, o soberano das presas, acenou com a cabeça. Imediatamente os dois soberanos se dividiram, um à esquerda e outro à direita, se aproximaram do homem que usava um manto e de ambos os lados começou uma chuva de ataques incessantes. As garras de uma besta e a lança feita de gelo tentaram rasgar inúmeras vezes o homem que usava um manto, mas, como se ele fosse bem versado em combate, ele facilmente rebateu e repeliu todos os ataques com movimentos experientes. Ele deixaria a lança de gelo passar por ele ou bloquear as garras, mas ele nunca se esquecia de lançar seus contra-ataques de vez em quando. Esta foi a ação de um guerreiro que sobreviveu a um número absurdo de campos de batalha ao longo de sua vida. Em outras palavras, um oponente verdadeiramente problemático. O inimigo que possuía grande força e técnica desconsiderou a sua própria vida para bloquear o avanço dos dois soberanos. O homem que vestia o manto bloqueou as armas pertencentes aos dois monstros e então empurrou-os para longe de uma só vez. Os soberanos pousaram a alguma distância e julgaram corretamente que seria muito difícil obter um resultado desejado nesse tempo. Parecia que o único propósito daquele homem era proteger o corpo do soberano das sombras. Ele não perseguiu os outros soberanos. Ele apenas se manteve de pé na frente daquele que lhe queria proteger. Humano, qual é a sua verdadeira identidade? O soberano de Frort ficou consternado e perplexo, mas o homem que usava o manto permaneceu em silêncio como de costume. Nesse momento, o soberano das presas bestiais de repente mudou sua aparência de lobisomem para sua forma humana e falou: Parece que isso não vai dar em nada. Eu estou indo embora. As presas afiadas saindo de seus lábios voltaram para dentro de sua boca, e suas longas garras também mudaram de volta para as unhas de uma pessoa normal. O soberano de Frort gritou apressadamente para impedir que seu camarada se fosse. A gente veio até aqui, essa é a nossa chance, por que você vai fugir agora? Você está louco? O soberano das presas bestiais apenas balançou a cabeça e respondeu: Parece que você não pode sentir isso, não é mesmo? Ele possuía uma percepção sensorial que ultrapassava em muito os outros soberanos, e depois de captar a mudança da atmosfera, seu corpo estremeceu levemente. A mana circundante está avisando, ela está gritando que em breve o soberano das sombras chegará. O olhar do soberano das presas bestiais foi para o céu antes de se virar para o soberano de Frort. Eu não vou mais ficar aqui nem um segundo, eu estou indo agora. Mas você me prometeu que iria atacar o soberano das sombras comigo, seu covarde! As veias incharam no pescoço do antigo elfo de gelo, claramente agitado. Que pena, o soberano das presas permaneceu bastante contido em sua resposta. A minha promessa só se aplicou quando ele ainda era humano. No entanto, a coisa real que está por vir não é mais humana. Então, não há mais razão para que eu cumpra essa promessa. Quer dizer que o rei de todas as feras irá fugir com o rabo entre as pernas? Bom, essa não seria a primeira vez, não é mesmo? Acionado por essa palavra, o ser bestial agarrou o colarinho do antigo elfo de gelo. Você não pode me entender, né? Você nunca experimentou o verdadeiro poder do soberano das sombras, ó, mísero soberano de Frort. Naquela época, o soberano bestial pôde testemunhar as profundezas do poder e do soberano das sombras, quando ele o enfrentou e o sobreviveu contra 6 enormes exércitos, consistindo de o exército das bestas, o exército demoníaco pertencente às chamas brancas
E por último, os exércitos dos 4 governantes. Esse monstro estava prestes a aparecer em sua frente de novo, então quem se importaria com dignidade nesse momento? Tudo bem se os outros ridicularizassem o soberano das presas por se esconder atrás do Imperador Dragão. Afinal, ele faria qualquer coisa que pudesse para sobreviver. Assim como ele fez em sua última luta contra o verdadeiro soberano das sombras, onde ele abandonou seu antigo camarada, o Rei dos Demônios Baran das Chamas Brancas, para escapar do campo de batalha. O poder do Rei das Bestas se baseava na abundante força vital das criaturas ao redor, porém, o poder da morte era capaz de consumir essa força vital, e isso para ele era a coisa mais assustadora do universo. Ele não poderia perder nem mesmo mais um segundo aqui. Ele sentiu o terror da morte se aproximar cada vez mais, e rapidamente liberou um antigo elfo de gelo de suas mãos e criou um portal pessoal. Não entenda mal, meu camarada. Eu irei orar para que você retorne em paz. Com essas palavras, a besta rapidamente entrou no portão. O soberano de Frort estalou sua língua enquanto observava o portão encolher e gradualmente desaparecer completamente da sua vista. Mas que bastardo tolo! Esta era a nossa chance perfeita! Como é que um tolo que sempre foge de medo, mesmo quando há uma presa quase morta na sua frente, merece o título de melhor caçador do mundo do caos? Na verdade, não há motivo nenhum para que eu peça ajuda desse covarde de novo. Decidindo isso, o soberano de Frort ativou a sua própria manifestação de corpo espiritual. Como aqui não era o seu mundo de origem, nesta forma, a sua resistência era muito consumida, porém, havia necessidade de obter resultados rápidos para que o Soberano das Sombras não fizesse a sua aparição. Seu humano idiota! Prove o terror da verdadeira geada amarga, seu fraco! O Soberano de Frort se transformou em uma gigantesca tempestade de gelo que imediatamente cobriu a terra. A nevasca foi violenta o suficiente para atingir todos os lugares. Este é o meu verdadeiro poder! Dezenas de milhares de lanças de gelos criada a partir da mana cristalizada no ar começou a chover como neve caindo. Cada lança carregava energia mágica o suficiente para matar uma pessoa como um tiro. Esse ataque foi extremamente aterrorizante. Os carros que ainda permaneciam nas estradas foram varridos como brinquedos inúteis. Os edifícios foram destruídos pelos ventos semelhantes a lâminas. No entanto, o homem que vestia seu manto nem mesmo se mexeu do lugar e protegeu Jinwoo. Incontáveis feridas começaram a aparecer no homem que enfrentava a interminável tempestade de neve. O soberano de Frort não desistiu de seus ataques nem mesmo por um segundo. Levantem-se, soldados! Da neve que se acumulou até os joelhos, os humanoides de gelo criados a partir da energia mágica se ergueram um por um e logo somavam quase vários milhares. Ataquem esse humano! As criaturas de gelo ouviram o comando do seu mestre e simultaneamente atacaram o homem em sua frente. Ele resistiu desesperadamente contra esses humanoides enquanto cortava e os empurrava para longe. Infelizmente, ele foi atingido no ombro por uma lança de gelo e cambaleou. No entanto, os humanoides de gelo ainda estavam correndo em direção a ele. O homem então fortaleceu as suas pernas com força e cerrou seus dentes. O homem misterioso persistiu tenazmente. Saia do meu caminho! O rugido do soberano de Frort foi tão alto que as criaturas de gelo se dissiparam rapidamente. O elfo de gelo parou bem na frente do homem e abriu a sua boca. A seguir, uma energia incrivelmente fria começou a se acumular em seu maxilar aberto. Nesse momento, todo o ar começou a congelar. Visivelmente, o gelo se formou no queixo do homem que estava com o capuz. Esse ataque seria muito perigoso e poderoso. No entanto, se ele tentasse escapar, acertaria Jinwoo, que ainda estava caído bem atrás dele. Mesmo quando estava enfrentando a terrível intenção assassina que emanava do soberano de Frort, o homem não demonstrou nenhum indício que se esquivaria do ataque. A expressão facial do elfo de gelo se enrugou de forma feia. Um pobre humano que simplesmente pegou emprestados poderes de um ser superior por pura sorte ousa fazer uma cara tão insolente para mim?
Finalmente, a horrível aura de frieza foi disparada da boca do soberano. O homem de capuz cruzou seus braços em forma de X para se defender da rajada de ar frio. Seus braços tiveram que suportar o impacto de bloquear todo o ataque e eles congelaram em um instante. Ataques verdadeiramente cruéis continuaram a bombardear o homem, agora que ele era incapaz de oferecer qualquer tipo de resistência. Cada vez que o soberano de Frort batia no homem, sua parte superior do torso cambaleava visivelmente. No entanto, ele nunca deu um passo para trás nem mesmo uma vez. O sangue que escorria de seu corpo formou uma poça sob seus pés, mas ele continuou a resistir. Como ousa, seu pequeno humano? Como você está me atrapalhando assim? O soberano de Frort inclinou o ombro e ergueu seu braço direito bem alto. Em um instante, o ar frio o envolveu e seu braço se transformou em um gigantesco bloco de gelo. Agora vamos ver se você é capaz de suportar isso. O soberano de Frort estava planejando esmagar o homem e esmagar o corpo do soberano das sombras ao mesmo tempo. No entanto, aquele ser de capuz em sua frente despertou toda sua energia mágica para destruir esse bloco de gelo. O soberano então lançou o bloco de gelo. O homem observou a sombra desse bloco que ficava cada vez maior indo em sua direção, e ele ergueu seus 2 braços congelados. Mesmo se seus braços se quebrassem, seu corpo fosse esmagado, ele deve proteger Jin-Woo até o fim. Extraindo cada grama de poder concedido a ele pelo governante, seu corpo brilhou e brilhou no esplendor dourado. Estranhamente, embora tenha havido uma colisão, o homem de capuz não sentiu nenhuma força do impacto. O que foi isso? O que aconteceu agora? Esse homem abriu os olhos que estavam fechados e descobriu outra pessoa parada diante dele. Esta figura estava vestido de armadura preta e havia uma juba vermelho sangue se estendendo do topo do seu elmo até as suas costas. Esse não era outro senão o fiel servo do soberano das sombras, Ygritte. Ele defendeu facilmente o enorme bloco de gelo antes de empurrá-lo com força. Depois que seu ataque foi perfeitamente defendido, o soberano de Frort duvidou naquilo que seus olhos estavam vendo. Aquele é o Ygritte! O soldado das sombras de Grau Marechal apareceu, então isso só pode significar que... O antigo elfo de gelo se encolheu de surpresa e apressadamente, com certeza, o homem que deveria estar inconsciente deitado ali no chão não poderia ser mais encontrado. A própria atmosfera estava tremendo. A mana, a energia mágica densamente acumulada no ar, estava ressoando com a entrada de uma existência transcendental. Ygritte se virou educadamente e se ajoelhou e abaixou a sua cabeça. Beru apareceu ao lado de Ygritte e gritou alto como se fosse anunciar o retorno de seu mestre e rapidamente se ajoelhou olhando na mesma direção. E entre os dois, Jin-Woo saiu caminhando calmamente. Ele deu uma rápida olhada aos arredores da cidade destruída e lançou uma pergunta ao soberano de Frort. Aquela besta fugiu? Somente depois de estar cara a cara com o verdadeiro soberano das sombras, o antigo elfo de gelo percebeu qual foi a razão pela qual o Rei das Feras fez a sua fuga de forma apressada mais cedo. Até mesmo ele, que era o monarca de todas as coisas existentes no frio, não pôde deixar de tremer de forma lamentável diante do Senhor da Morte. Jin-Woo continuou. Eu não permiti que ele fizesse isso. O soberano de Frort não conseguiu entender o que ele quis dizer com isso e perguntou de forma reflexiva. O quê? Eu não entendi. O que você quis dizer com isso? Eu não dei permissão para que ele fugisse. Do que você está falando? O Rei da Morte nem mesmo deu tempo para que o Elfo de Gelo ficasse nervoso. Ele apenas fechou seus olhos. Ele rapidamente expandiu a sua percepção sensorial em busca da assinatura única de energia mágica que pertencia ao soberano das presas bestiais. O alcance de sua percepção ultrapassou a fronteira da Coreia do Sul e em um instante envolveu todo o planeta.
Enquanto a besta não tivesse escapado para as fendas entre as dimensões, Jin-Woo estava bastante confiante que ele poderia localizar esse monstro se ele continuasse no planeta Terra. E sua confiança não foi provada ser infundada. Sim, ele estava certo. O caçador sorriu de forma revigorante e abriu seus olhos após descobrir onde estava a localização da besta. Você acha que pode fugir de mim? Eu estou indo até você. É isso, pessoal. Muito obrigado se você chegou até aqui. Este é um canal novo, está começando agora e eu conto com a sua ajuda para fortalecer. Deixe seu like, inscreva-se no canal, que vai estar incentivando ainda mais o meu trabalho. Muito obrigado. Fui!